Olá, você vai ver nesta edição. TCE fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo. Gestor de Jauru é multado por não cumprir determinação. Julgado parcialmente procedente, pedido de rescisão interposto por ex-presidente da Câmara de São José do Povo. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está realizando um levantamento inédito sobre os recursos envolvendo o Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso. Veja os detalhes dessa iniciativa. Mato Grosso foi o primeiro estado do país a criar em 2009 um fundo próprio com recursos especialmente voltados às ações de prevenção e combate à escravidão. O FET, que é o Fundo Estadual de Erradicação ao Trabalho Escravo, atualmente está vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso. O dinheiro que mantém esse fundo é assegurado por meio de condenações e acordos judiciais em ações envolvendo a exploração do trabalho, multas administrativas e indenizações decorrentes de termos de compromisso de ajustamento de conduta e multas e indenizações decorrentes das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Estadual já vem apurando se de fato esses recursos estão sendo destinados ao FET. Cerca de R$ 1.300.000 teriam sido aplicados na conta única do Estado, desviando a finalidade desse dinheiro. E diante da existência dessas situações, o TCE incluiu no Plano Anual de Fiscalização 2019 um levantamento inédito que está a cargo da Secretaria de Controle Externo, Administração Estadual e relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel, para avaliar o controle e a execução das despesas ligadas ao FET. O levantamento se propõe a investigar essa situação, a estrutura administrativa do órgão, como que está sendo de fato gerido esse recurso, se ele está indo para a finalidade ao qual foi proposto, para poder amparar de fato o cidadão, aquela pessoa que está, mas não deveria estar numa situação análoga a trabalho escravo. Segundo o Conselho Estadual Gestor do Fundo de Erradicação do Trabalho Escravo, CONGEFET, os recursos deveriam ser utilizados para a aprovação de projetos de reconstituição de bens lesados, promoção de eventos educativos ou científicos e para a qualificação e reinserção laboral dos trabalhadores resgatados, entre outros. Conforme dados da Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso, entre 2003 e 2018, foram resgatados 4.366 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Estado. E justamente para continuar ações dessa natureza, é importante conhecer melhor a estrutura que envolve o FET e se os recursos ligados ao fundo têm a destinação correta. Esse fundo está sendo fiscalizado agora, até porque é um trabalho novo, inédito, o tribunal nunca invadiu essa seara antes, e também por propostas de documentações, solicitações enviadas pelo TCU, inquéritos instaurados pelo Ministério Público Estadual, e por envolver recursos que amparam direitos fundamentais do cidadão, a exemplo do princípio da dignidade da pessoa humana. O levantamento é um instrumento de fiscalização que o TCE conta para, entre outros pontos, conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos nos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, e até identificar objetos e outros instrumentos de fiscalização. Os próximos passos seriam ir nos órgãos, né, no Conselho Estadual também, conhecer a situação, depois nas secretarias responsáveis. Hoje é a CETASC que é responsável. Ir lá entender o porquê não está sendo aplicado o recurso. O levantamento deve ser finalizado no final do mês de julho. Basicamente, o encaminhamento da maioria dos levantamentos é para amparar a base de dados da instituição e, a partir dele, propor outras fiscalizações mais pontuais. O prefeito de Jauru foi multado por descumprimento de determinação do TCE. O processo de monitoramento avaliou a maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística da gestão de alimentação escolar do município. Confira.
O relatório técnico preliminar da Secretaria de Controle Externo, Educação e Segurança Pública do Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou inicialmente a ocorrência de 3 irregularidades, sendo elas descumprimento de determinações com prazo exauradas pelo TCE em decisões singulares ou acórdãos, não elaboração de plano de ação a fim de planejar a implementação de rotinas e procedimentos de controles afetos à gestão de alimentação escolar, não implementou as rotinas e procedimentos de controle necessários para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno Municipal de Jauru. O Acórdão número 342 de 2017 determinou aos municípios mato-grossenses que elaborem plano de ação visando imediata implementação e aperfeiçoamento dos controles contemplados na Matriz de Riscos e Controles, aprovada por meio de resolução normativa, os quais deveriam ter sido concebidos de forma adequada e efetiva no prazo de 365 dias. Na análise deste processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima pontuou que as determinações não foram cumpridas pelo prefeito de Jauru. Nesse caso específico, o prefeito disse que não recebeu nenhuma informação sobre o cumprimento do acórdão. Isso é uma justificativa absolutamente inadequada, especialmente tratando-se de uma autoridade experiente, presidente de consórcio, com vários mandatos, apresentar uma justificativa dessa para o descumprimento de uma determinação é algo que não pode ser aceito pelo Tribunal de Contas. No voto, o relator aplicou multa de 11 UPFs ao prefeito de Jauru e determinou ao chefe do Poder Executivo que cumpra a resolução normativa do TCE para implementar e garantir de forma contínua e permanente as atividades de controle interno no município. Determinou ainda ao responsável pelo controle interno municipal que avalie o funcionamento dos controles internos administrativos implementados pelos gestores, devendo verificar, além da conformidade, a eficácia e a efetividade das atividades de controle definidas na Matriz de Riscos e Controles do TCE. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou parcialmente procedente um pedido de rescisão interposto pelo ex-presidente da Câmara de São José do Povo. Entenda na reportagem a seguir. O pedido de rescisão foi feito pelo ex-gestor da Câmara de São José do Povo, Paulo Alves de Paula. Isso se deu após o julgamento procedente da representação interna em desfavor da Câmara, que aplicou multa de 16 UPFs-MT ao requerente e a Eliseu Viana Cardoso Filho. A irregularidade atribuída ao responsável pela Câmara de São José do Povo foi por causa do descumprimento de uma determinação expedida pelo Tribunal de Contas para que no prazo de 240 dias seja realizado o concurso público para o cargo de procurador jurídico. O responsável pelo pedido de rescisão informou que houve um equívoco no período de gestão e que a determinação descumprida é de responsabilidade dos gestores anteriores que não tomaram as devidas providências. Eu observo que a referida representação foi instaurada em 6 de outubro de 2017 e julgada em 9 de julho de 2018, período em que a gestão estava sob a responsabilidade do rescindente, senhor Paulo Alves de Paula, biênio de 2017 e 2018. O qual se manteve inerte quanto ao cumprimento da determinação, o que, no meu entendimento, justifica sua responsabilização. Quanto ao senhor Eliseu Viana Cardoso, verifico que sua gestão findou-se em 31 de 12 de 2014, antes da publicação do acórdão, ou seja, antes que a determinação fosse exarada, o que justifica a exclusão de sua responsabilidade pelo descumprimento. Dessa forma, a relatora votou por julgar parcialmente procedente o pedido de rescisão, alterando o julgamento singular apenas para excluir a responsabilidade e a multa aplicada a Eliseu Viana Cardoso Filho. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso,
Basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também, claro, o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!